Hoje a gente vai falar sobre um texto de São Basílio de Cesareia, que era um escritor patrístico, que viveu mais ou menos entre 330, 377, 79 da nossa era. São Basílio, que é um autor bastante importante na patrística, nas cartas pastorais, né? Na teologia e na vida do cristianismo, escreve um texto chamado Discurso aos Jovens sobre como tirar proveito das letras gregas, né? Então hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre esse texto, que é um texto bastante importante por algumas razões que eu espero que a gente consiga explicar. E eu vou fazer a seguinte sistemática. Eu primeiro vou tentar falar sobre os parágrafos do texto. Não é um texto muito longo, é um texto que tem 10 parágrafos. Vou tentar fazer uma espécie de síntese dos parágrafos, né? Síntese ao menos dos temas com os quais a gente vai lidar. E depois eu vou falar um pouco para vocês sobre uma interpretação do professor Bruno Salviano Grippi, que foi quem traduziu esse texto para o português. Eu vou deixar também no pé de página, nas informações desse vídeo, tanto a tradução do professor Bruno, que está num documento aberto numa revista acadêmica, como também um texto do professor Bruno chamado Créditos de Pré-Requisitos, São Basílio e seu discurso aos jovens sobre as letras gregas. Então, são essas duas partes, vamos dizer assim, dessa minha exposição, né? Então vamos lá, né? Passar primeiro ao texto, né? Chama atenção um pouco o próprio título, né? Um discurso aos jovens, né? Então talvez fique a primeira pergunta a gente saber quem são esses jovens, né? Para quem parece se destinar essa carta. É, e é, por que que esse é um discurso, né? De um padre do cristianismo, né? Dos primórdios, falando sobre a importância, né? Para que esses jovens tirem proveito das letras gregas, né? Das letras clássicas, ou se a gente quisesse dizer hoje, das letras pagãs, né? Então esse texto talvez mostra como nenhum outro, como se vê em outros, né, mas talvez com muita expressão, esse encontro do cristianismo nascente dos primeiros séculos com a concepção, né, greco-romana, ou seja, com a concepção dos poetas, com a concepção clássica, né? Então esse texto traz para a gente um pouco esse encontro e é isso que a gente está querendo perceber, né? Como é que se dá nesse cristianismo que está nascendo, como é que se afirma algumas doutrinas do cristianismo, mas ao mesmo tempo essas doutrinas ainda estão ligadas com interpretações greco-romanas clássicas, né? E com a leitura clássica dos poetas, né? Por exemplo, Homero, Hesíodo, né? E os poetas que formaram, né? A mentalidade greco-romana clássica, tá? No primeiro parágrafo, São Basílio começa dizendo a seguinte coisa, né? Para esses jovens, né? Ouçam com cuidado o que dizem as letras gregas, né? E aí aparece uma relação aqui com as coisas de proveito, ou com as coisas úteis, né? Então parece que tem aqui um apelo do São Basílio para que os jovens, né, a quem ele dirige essa carta ou essa prédica, para que eles ouçam com cuidado, né, para que retenham as coisas boas, úteis para a prática, né, daquilo que eles ouvem dos poetas, daquilo que eles ouvem das letras clássicas. Isso é o que aparece um pouco na síntese do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele começa pensando um pouco como se deve, né, viver essa vida, né, essa vida que estamos, nessa onde estamos aqui, como devemos vivê-la. E como a gente deve se preparar, né, e é uma pergunta que ele faz bem vamos dizer assim, no cerne do cristianismo, que é uma pergunta muito cristã. Como viver essa vida e como podemos nos preparar para a próxima, para a vindoura, para aquela que nós não sabemos exatamente onde mas que o cristianismo parece que nos ensina a viver bem essa vida e a fazer de uma maneira tal como nós nos preparássemos para a vinda vindoura, né? A vida vindoura como tal. Então ele começa a falar que nas letras pagãs, ou nessas letras gregas clássicas, e podia existir
uma espécie de preparação, uma espécie de haveria ali alguma leitura que pode nos ajudar nesse tipo de preparação. Isso é interessante notar. No terceiro parágrafo, ele vai dizer que começa a aparecer uma espécie de comparação, né, entre o texto religioso cristão e o texto pagão por excelência. E a gente percebe no discurso do Basílio uma tentativa de encontrar, vamos dizer assim, aquilo que seria o elo comum, né, entre essas interpretações. Isso é de se notar, porque é assim que ele vai construir sua argumentação daqui para frente. Ele começa a dizer também, vai dizer também, que é muito importante a leitura dos poetas. Por exemplo, isso aparece claramente no parágrafo 4 em diante. Mas, ao mesmo tempo que a leitura dos poetas é importante, ela deve ser feita com um certo filtro, né? Ela é uma arte a ser seguida quando boa. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que nos poetas existem certos exageros, certos sentimentos, certas condutas morais que talvez não sejam adequadas para o jovem cristão. Então, é como se ele pedisse uma espécie de filtro e de moderação. Leia-se, aproveite-se aquilo que é bom, retenha-se aquilo que é bom, né? Mas que se lance fora aquilo que não é bom. Então, é como uma espécie de conselho de prudência. No quinto parágrafo em diante, ele vai claramente falar de Homero, de Hesíodo, e vai perceber a partir da obra deles por que isso era importante para o jovem cristão. Era importante porque na obra dos poetas se percebia a areté, se percebia a virtude. E havia um ideal, né? Havia uma espécie de formação, de paideia, por assim dizer, na areté. Então, todo o quinto capítulo vai ter, o quinto parágrafo vai ter uma ênfase sobre a virtude a partir dos poetas e por que, que esse tipo de ensinamento moral é importante para aquele que está se iniciando nas letras do cristianismo, né? Como uma espécie de preparo. E aí, no parágrafo sexto, aparece claramente a tese de que a virtude deve ser praticada e que haveria nos textos pagãos, nos textos das letras gregas, um estímulo à prática. Então, ele serve ao jovem do cristianismo no sentido de que ele estimula, né, esse tipo de prática. E no parágrafo oitavo, também, no sétimo, desculpe, também aparece um pouco essa ênfase, né? Das histórias morais, das virtudes, então esse argumento todo vai ser reforçado. No oitavo em diante, aparece claramente a imagem que é uma imagem bíblica, né? Do joio e do trigo, do separar aquilo que é bom, né? Separar o trigo que é bom e separar aquilo do joio que não é, que é aquilo que a gente não utiliza. Então aparece claramente a ideia de que essa literatura pagã clássica, ela traz um componente prático e útil para esse jovem a quem o São Basílio destina a sua carta. No nono, ele começa a apontar novamente para as virtudes, e aqui há muitas citações sobre Platão, sobre Protágoras, como exemplos de virtude. Então ele vai buscar nesses textos clássicos, né, e nesses autores clássicos, exemplos de virtude. E por fim ele conclui no décimo parágrafo, falando sobre ouvir os conselhos corretos. Então, ao se deparar com esses textos, é como se alguém agisse ouvindo os conselhos corretos. E ao ouvir os conselhos, né, usá-los, né, em seu favor, tá? Então, essa é um pouco a síntese, vamos dizer assim, muito síntese bastante rápida mesmo, né? Propositalmente rápida, dos argumentos aqui que aparecem no texto do São Basílio, né? Que a gente está vendo. E agora eu passo a segunda parte da exposição para falar um pouco da interpretação que o tradutor, o Bruno Salviano Grip, da Universidade Federal Fluminense, faz, né, sobre esse texto. Então vocês vão ter acesso aí à página tanto ao texto do São Basílio como ao artigo do professor Bruno. E aqui eu destaco alguns pontos no artigo do professor Bruno que nos ajudam a iluminar um pouco o texto do São Basílio. Primeiro, né? Lembre que eu falei no início que havia uma pergunta sobre quem eram esses jovens, né?
E aqui, o professor Bruno nos responde, né, com o auxílio de alguns intérpretes que aparecem no seu texto, muito bem redigido, que esses jovens seriam, na verdade, jovens entre 12 a 16 anos, que eles estariam naquilo que a gente chamaria hoje do ensino secundário, né? E ele diz ainda que esse texto, por exemplo, de São Basílio tem um uso, por exemplo, na Renascença, né? Ele é usado na Renascença como uma espécie de argumento em favor da literatura pagã entre os cristãos. Ou seja, já que a Renascença recupera valores desse mundo clássico, desse mundo greco-romano, ela também tem como um argumento em seu favor que essa carta, né, talvez se encontre, né, dentro da mesma temática que ela propõe, né? Aí as virtudes morais que ali aparecem, né, que estão ali contidas, é o grande ponto da carta, né? Então o grande ponto está em torno da virtude da areté, importante para a formação desse jovem, né? O São Basílio aparece ali com essa imagem do professor, do que ensina, de uma espécie de conselheiro, de uma espécie de pastor, até mesmo de uma espécie de tio, né? De alguém mais velho, capaz de ensinar esses jovens. Na verdade, ele está preparando esses jovens também, né? Numa arte oratória. E curiosamente, o Bruno nos aponta isso no artigo, né? Que ele, na verdade, também pode ter como inspiração, né? O São Basílio tem como inspiração um texto clássico de Plutarco, né? Um pensador da antiguidade, que também pensava como ensinar as crianças. Então, esse texto poderia ter sido uma espécie de modelo para o texto construído pelo São Basílio. Mas, no fundo, o problema com o qual São Basílio se depara é que, na verdade, tudo isso que ele faz é uma espécie de curso preparatório para ler a Bíblia, né? Então ele acredita que o que ele está fazendo é uma espécie de propedêutica, né? É uma espécie de preparação para que esses jovens sejam capazes de ler o texto sagrado. Então aparece aqui um pouco a concepção de que existem algumas leituras possíveis da Bíblia, né? E São Basílio, por exemplo, é influenciado por uma interpretação que aparece no Orígenes, né? No Tratado dos Princípios, né? Do Orígenes, onde existiria uma leitura mais superficial e uma leitura mais aprofundada. Nem todos fazem uma leitura mais aprofundada do texto sagrado, muitos fazem uma leitura mais superficial. E aqui ele tenta cultivar nesses jovens o espírito de se aprofundarem nessa leitura. Outras influências aparecem da mesma região, né, da Capadócia, aqui sobre São Basílio. A gente pode citar, por exemplo, o caso do seu irmão, né, Gregório de Nissa, né? A gente pode citar o caso de Gregório de Nazianzo, né? E em todos eles aparece um pouco essa ideia de uma espécie de pensamento ou de pré-pensamento como alguma coisa importante para a leitura do texto sagrado. O professor Bruno faz menção ainda a uma tese do historiador francês Henri Marroux, que vai dizer que o cristianismo, na verdade, ele usa, ao aparecer no mundo, ele usa o sistema educacional pagão. Essa tese do professor Henri Marroux aparece num texto seu chamado A História, né, da Educação na Antiguidade. Né? Nesse texto da História da Educação na Antiguidade aparece um pouco a tese de que o cristianismo, ao contrário do que talvez algumas pessoas pensem, ele sempre convive num misto, às vezes, de problema, de rejeição, mas ao mesmo tempo de aceitação de vários dos ideais da cultura clássica. E num ponto, para quem quer entender a paideia, né, vamos dizer assim, a formação do cristianismo, dá para perceber que o cristianismo muitas vezes utiliza a estrutura de educação já existente, né, no pensamento greco-romano. E aqui talvez é um exemplo dos mais cabais, ao perceber que as letras clássicas são importantes, São Basílio usa esse tipo de argumentação em favor da sua tese, né? Ou seja, percebe que o cristianismo se serve do sistema educacional pagão, né? E depois adapta algumas coisas, etc e tal, né? Como o Marroux vai explicar na tese. Então haveria uma espécie de valor, né? De valor, de propedêutica, né? E é nesse sentido que a gente tem que perceber esse texto como tal, tá bem? Valeria, claro, a gente ver cada um desses parágrafos detalhadamente, o que a gente espera fazer numa outra ocasião.
mas esse é apenas uma coisa para estimular a nossa leitura e aguçar um pouco, a nossa curiosidade e o nosso interesse, tá bem? Fico por aqui, abraço gente, até.